porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. É singular que o Mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. As figuras notáveis da Terra sempre assinalam sua passagem no planeta, endereçando à posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O Mestre, como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. As letras e raciocínios propriamente humanos, na maioria das vezes, costumam dar margem a controvérsias. Em vista disso, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam e até hoje, os aprendizes que se lhe conservam fiéis são as suas cartas divinas dirigidas à humanidade. Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato com o Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens. Podem surgir muitas contendas em torno das páginas mais célebres e famosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores da compreensão, haverá sempre o divino silêncio. Emmanuel. Bom, o nosso estudo de hoje é sobre um capítulo, o capítulo 114 do livro Caminho, Verdade e Vida. É um texto muito bonito a partir de um versículo de uma carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, quando Paulo diz que nós somos cartas vivas. É muito interessante a gente refletir sobre o que é uma carta, a carta tradicional, um papel, um documento, uma tese, um livro, qualquer coisa deixada à posteridade que os grandes deixam escritos, para uma carta de Jesus que diz que é carta viva. Carta viva não é uma carta no papel, não é um documento. A carta viva é uma carta no coração. Então, tudo que eu faço, eu sou lido como uma carta de Jesus. Meu comportamento é a carta de Jesus. Só que a carta dele é bem escrita. Eu adultero a carta. Eu sou uma carta que não consigo ser fiel ao que foi escrito. Eu acabo falsificando a carta. Eu falsifico a carta na medida em que eu me afasto dos ensinamentos do Cristo. Eu não sou uma carta sincera. Eu não sou uma carta honesta. Eu não sou uma carta fiel aos ensinamentos que eram para ter sido gravados no coração. E esses ensinamentos foram ministrados e eles foram mal gravados no coração, cheio de imperfeições, cheio de egoísmo, cheio de orgulho, cheio de vaidade, cheio de prepotência, cheio de avareza, cheio de sentimentos inferiores. E esses sentimentos é o que vão gravar a carta, porque com a carta viva eu sou um representante, eu sou um testemunho de mim mesmo. Eu dou, em vez de dar o testemunho do Cristo, eu dou o testemunho de mim mesmo. Mas o texto é muito bonito. O Paulo começa dizendo aos Coríntios: sois a carta do Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra,
mas nas tábuas de carne do coração. Olha que coisa profunda. Paulo está dizendo aos coríntios que todos eles são cartas do Cristo. Olha, vocês são testemunhos do Cristo. E ele diz, ministradas por nós quem? Pelos apóstolos que trouxeram a mensagem. Então a mensagem foi ministrada pelos apóstolos. O Cristo não deixou a mensagem escrita. Ele ensinou os apóstolos durante o tempo que andou com ele gravou a sua mensagem no coração dos apóstolos. Nem todos tinham essa mensagem gravada e davam testemunho equivocado dos ensinamentos. Até na última hora o Pedro negou, o Judas traiu. Olha, quantos ainda não conseguiam ser essas cartas vivas do Cristo, porque ainda eram cartas de si mesmos, cartas das suas imperfeições, né? Mas aí depois todos os apóstolos foram dando, cada um seu testemunho, cada um foi mostrando que era uma carta viva, e essa carta viva foi pelo mundo. Jesus falou, ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele encaminhou essas cartas vivas. Se fosse hoje, teria mandado um WhatsApp, teria mandado um e-mail, teria mandado espalhando pelo mundo essa mensagem de amor. Então, essa mensagem foi espalhada, foi ministrada pelos apóstolos. E o Paulo, sois a carta viva, ministrada por nós e escrita não com tinta, né? Mas com o Espírito de Deus vivo. Olha, não com a letra, mas com o espírito da letra. Não é a carta da letra. A carta da letra, o mundo está cheio de documentos, de teses, de livros, né? Mas essa carta não era para ter sido escrita com letras, era para ser escrita com o espírito. Escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Deus vivo porque Ele se manifesta em mim a cada momento, Ele está vivo. Não é um Deus estático, parado, morto, né? Pregado um Jesus pregado numa cruz, ou um Deus escrito em algum lugar. Ele faz uma referência à pedra, né? Das tábuas da lei de Moisés, sem criticar. Ele está falando que agora é um modelo novo, é um modelo vivo, um modelo que age, né? Não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então as leis que Moisés escreveu nas tábuas, agora não era mais para ser escrita nas tábuas, agora era para ser escrita nos corações. Por isso é que Jesus não trouxe uma teoria econômica, uma teoria política, uma teoria sociológica. Ele não trouxe nenhuma teoria escrita, ele trouxe o amor. Que o amor é uma experiência, não é uma leitura. Por isso ele nem escreveu, por isso ele nem deixou o evangelho escrito. Ele deixou ensinamentos. E os apóstolos, os discípulos apóstolos que conviveram com ele, que ouviram a mensagem, que guardaram a mensagem, escreveram essa mensagem e ministraram essa mensagem a todos aqueles de boa vontade, porque eles eram também essas cartas vivas de Jesus. E essas cartas vivas foram se multiplicando. É o espírito cristão se multiplicando, se ampliando. Jesus foi um que trouxe a mensagem naquele momento histórico para um grupo, e esse grupo vai se multiplicando, porque não é uma página escrita, é a experiência do amor. Lindo isso. E o Emmanuel faz um comentário sobre esse versículo. Ele diz: é singular que o Mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. Quer dizer, é curioso, né? Por que o Cristo não deixou ao mundo um monte de princípios escritos? Outra tábua de Moisés, né? Por quê? E ele ainda diz, figuras notáveis sempre deixaram à posteridade a mensagem de sabedoria, a mensagem de amor, seja em tábuas, seja em documentos envelhecidos. Olha como ele já sutilmente já deixa alguma coisa. Seja em tábuas que são mortas,
ou em documentos envelhecidos. Envelhecidos por quê? Porque os documentos ficam guardados. Os documentos não caminham dentro das pessoas. Quando eu sou uma carta viva, eu não ponho na estante, eu não guardo em algum lugar. Quando eu sou uma carta viva, ela não envelhece, porque ela caminha comigo. Ela amanhece e adormece comigo diariamente. Então essa carta sou eu. Olha que profundidade que tem esse texto, né? Ser essa carta viva é manifestar a mensagem de Jesus diariamente, na minha conduta, na minha maneira de ver, na minha maneira de ouvir, na minha maneira de falar, na minha maneira de viver. Olha como é difícil ser essa carta viva. Nós não conseguimos ser ainda essa carta viva. Nós somos essa carta falsificada. Falsificada não por terceiros, falsificada pelas nossas imperfeições. As nossas imperfeições falsificam a carta viva que somos, porque nós ainda não conseguimos escrever nas tábuas de carne do coração essa mensagem de amor de Jesus. Tem um livro, Vinha de Luz, capítulo 8, que Emmanuel fala de marcas, né? Textos, as tábuas de pedra, os documentos envelhecidos, tudo isso são marcas, são coisas deixadas. Esses grandes sábios da história da humanidade também deixaram, endereçaram à posteridade mensagens de sabedoria, de amor. Ninguém nunca negou essas mensagens, só que o Cristo fez diferente. Ele não quis deixar a mensagem escrita nas tábuas de pedra, nos livros de história, em documentos envelhecidos. Ele queria uma mensagem viva. A diferença é a vida. Vim para que tenham vida e vida em abundância. A grande diferença da mensagem de Jesus é porque ela não é morta, é porque ela é viva e ela revive em cada um. Ela é esse grão de mostarda que vai se fortalecendo em cada um. E é uma mensagem que, em vez de ir com o tempo envelhecendo, ela vai com o tempo se fortificando, se renascendo, se revigorando, crescendo. Então ela faz o caminho inverso da mensagem escrita. A mensagem escrita com o tempo vai envelhecendo. A mensagem de amor com o tempo vai chegando, com o tempo vai crescendo. Então o caminho dela é o caminho inverso do mundo, porque é uma mensagem do Espírito. Isso é muito profundo. E nesse livro Vinha de Luz, o capítulo 8, Marcas, o Emmanuel diz: todas as realizações humanas, todas, possuem marca própria. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Está escrito alguma coisa. Uma bula de remédio, um livro, tudo está escrito. Alguma coisa está escrita. Observa os sinais com que assinalaste os teus atos. Ele está querendo dizer que nós também escrevemos. Nós somos a nossa bula. Nós somos o nosso livro. Nós somos a carta viva, que essa carta vai chegando aos poucos, por isso que ela tem o caminho invertido. Ela não é o caminho do papel que amarela e envelhece e rasga, ela é o caminho de uma coisa que não tinha esse conteúdo, essa mensagem, e que a mensagem entra e vai ocupando, e vai crescendo, e vai vivendo, né? Por isso vai escrevendo nos corações. E aí ele pede para a gente observar. Observa qual o testemunho que a gente dá. Qual bula que a gente mostra? O meu comportamento, eu estou mostrando a minha bula. Eu estou mostrando, né, o que eu sou, o que eu faço. Observe esses comportamentos, recordando que a marca do Cristo, a grande marca do Cristo, a escrita do Cristo, é fundamentalmente o quê? Qual é o fundamento da mensagem do Cristo? Aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Então a grande marca do Cristo, que cada carta pode apresentar, tem um grande fundamento. Qual é o fundamento? O amor, né? Sacrifício de si mesmo para o bem de todos. E qual a marca que a gente deixa? O sacrifício de todos em benefício de nós mesmos. Então nós não somos cartas vivas do Cristo, nós somos cartas vivas do nosso egoísmo. E aos poucos, com a mensagem do Evangelho, com essa mensagem ministrada por Jesus, ao contato com essa mensagem, ela vai se escrevendo e inscrevendo dentro de nós. Esse é o despertar.
Esse é o acordar, esse é o cair em si. A gente toma consciência que essa mensagem existe e ela começa a ser impregnada em nós. Não é obediência, não é temor, não é castigo, é amor. É o sacrifício de si mesmo em benefício do outro. É esse amai-vos uns aos outros, é essa carta do Cristo que a gente não consegue manifestar. E Emmanuel continua no texto de hoje, as cartas do Cristo. O mestre, como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros, onde Jesus escreveu a sua mensagem, nos apóstolos, nos discípulos, no coração de cada um, transformando Pedro, transformando Madalena, transformando cada um deles. Cada um deles foi tocado no coração pela mensagem do Cristo. Ninguém foi agredido, ninguém foi invadido, foi respeitado o livre-arbítrio de cada um. A mensagem foi solta e ela foi entrando nos corações e foi sendo gravada nos corações. E quando ela é gravada no coração e no entendimento, ela se manifesta. Então, o meu comportamento é a leitura dessa carta que eu sou. E aí não tem como. Na medida em que eu acordo de manhã e começo a andar, a minha carta começa a falar. A minha carta começa a gritar. Todos que me veem passar estão lendo essa carta. Eu sou um alto-falante ambulante. Eu sou uma carta que fala e sai andando. Todos os meus atos é a minha carta falando para todo mundo. É uma leitura. Olha só, se a gente imaginar que a gente é um livro aberto e que tem um microfone falando para todos verem e ouvirem o que somos, que carta que somos, a gente ia tomar mais cuidado. Porque nós anunciamos o que somos pela qualidade dos nossos atos, pela qualidade das nossas atitudes. Então nós mesmos, olha que justiça louca é essa, né? Ninguém precisa de julgamento não. A carta viva se anuncia. São cartas que falam. Elas não estão trancadas no envelope amarelo e que as traças estão comendo. Ela é viva, a mensagem é viva. E ela renasce, ela cresce, ela se revigora. Falando ainda da carta de Cristo, dos ensinamentos de Jesus, seu testamento espiritual. Qual é o testamento espiritual do Cristo? Uma carta escrita? Um papel? Um documento? O testamento espiritual foram aqueles anos que ele passou despejando os seus ensinamentos, porque ele era uma carta viva de Deus. Quando ele fala eu e o Pai somos um, ele vem como mensageiro. O que é o mensageiro? Ele é ao mesmo tempo o mensageiro e a mensagem. Porque ele fala a mensagem. Né? A mensagem dele está dita em toda a sua conduta. E a gente não se prende à mensagem. Muitas vezes a gente se prende ao mensageiro. A gente fica procurando o homem. O homem é uma peça, é um corpo físico que foi preparado para trazer a mensagem. E a gente negligencia a mensagem e fica cultuando o corpo físico. É como se a gente pegasse e ficasse cultuando o envelope e deixasse o conteúdo da carta se esvair no tempo. Não é possível cultuar o envelope, é preciso cultuar a mensagem. Tem um ditado popular que a gente fica com a água suja do banho da criança e joga a criança fora, né? Muitas vezes a gente faz isso. Então o testamento espiritual constitui de ensinos aos discípulos e não foram gravados por ele mesmo. Então, qual foi o livro de Jesus? Onde ele escreveu esse livro? No coração dos discípulos. Então os discípulos foram os livros escritos diretamente por Jesus, escrito pelas mãos de Jesus, pelas palavras de Jesus, pelos atos de Jesus, pelo amor de Jesus. Então Jesus escreveu inicialmente 12 livros e pegou esses livros e falou: ide pelo mundo e divulgai o Evangelho a toda criatura. Então vocês são cartas vivas também de Deus. Eu escrevi nesses anos andando com vocês, com os apóstolos, com os discípulos, eu escrevi a mensagem divina. Vocês agora são também cartas vivas, são o meu testamento,
a boa nova, a boa notícia, eu escrevi no coração de vocês. Então esse testamento espiritual, o legado de Jesus, a mensagem de Jesus, não foi escrita num papel, numa tábua. A mensagem de Jesus foi escrita, em primeiro lugar, aos discípulos. E não foram gravadas por Jesus, foram gravadas pelo coração. E tem um livro, Vinha de Luz, capítulo 81, que tem um texto, estejamos certos. Olha o que Jesus disse, uma carta de Paulo aos Hebreus. Porei minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Então Jesus já tinha contado essa história. Eu não vou botar minhas leis no papel, eu não vou botar minhas leis num código. Essa é a lei humana, é necessária, dá a César o que é de César. Mas as minhas leis, as leis de Deus, a mensagem que eu trago, eu não vou deixar num papel. Eu vou deixar essa mensagem nos corações. E aí ele diz, porei minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Porei nos corações, ele vai colocar no coração com afeto, com amor, com carinho. E vai escrever nos entendimentos, no intelecto. Vai estudar, anotar, escrever. Olha como no coração ele põe e no entendimento ele escreve. Então a gente precisa amar e se instruir. Espíritas amai-vos, espíritas instruídos. Quando ele diz que vai pôr as leis no coração e escrever os entendimentos, a gente pode ver que ele está dizendo aqui, ó, espíritas amai-vos, espíritas instruídos. Põe a lei no coração e escreve no seu entendimento. Escrever no entendimento é se instruir, e pôr a lei no coração é amai-vos. Olha que grandeza! E ele diz, é imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria. Então o meu papel é cooperar com a objetivação dos propósitos. Qual é o propósito? Escrever suas leis em meu coração e meu entendimento. Então eu preciso cooperar com isso. Como eu vou cooperar com isso? Escrevendo, ajudando, auxiliando a essas leis serem escritas no meu coração e no meu entendimento. Serem colocadas no meu coração e inscritas no meu entendimento. Amar e instruir. É necessário que a criatura coopere nesse propósito, compreendendo que se trata de lamentável abuso. Olha que bronquinha. Compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. A gente vive falando e disso e daquilo, e mostrando gestos e não sei o que, fazendo alusão à vontade de Deus. Mas qual era a vontade de Deus maior? Era que eu ficasse falando ou que eu fizesse o trabalho que me compete? Qual é o trabalho que me compete? Gravar no meu coração e no meu entendimento. Então eu não tenho que ficar falando, eu tenho que ficar vivendo. Porque no que eu estou vivendo, eu estou mostrando que eu sou uma carta viva. No que eu estou falando, muitas vezes eu sou uma carta morta, hipócrita, que fala uma coisa e faz outra. E ele diz, voltando para o texto de hoje, as cartas do Cristo, recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna da sua mensagem. Recursos humanos seriam insuficientes, quer dizer, a mensagem era tão grande que ela não ia caber num papel, numa tese, numa teoria, né? Recursos humanos seriam insuficientes para isso. As letras e raciocínios propriamente humanos, na maioria das vezes, costumam dar margem a controvérsias. Em vista disso, por causa dessas questões todas, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam. No primeiro momento, os discípulos e aqueles que caminhavam com Jesus, né? Os 12, os 70, os 500, e aí vai multiplicando, né? Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam, e até hoje, os aprendizes que ele conservam fiéis são as suas cartas divinas dirigidas à humanidade. É preciso aprender a ser essa carta viva. E à medida em que a pessoa vai se transformando nessa carta viva, a carta vai andando e vai se anunciando. Só que ela não anuncia a si mesma,
ela anuncia a mensagem de Jesus. Por isso é preciso que eu me diminua para que o Cristo cresça. Por isso é preciso deixar de ser esse egoísta. Por isso, a primeira bem-aventurança é a humildade, porque eu não sou uma carta de mim mesmo. Eu não trago só notícias de mim mesmo, da minha vontade, do meu interesse, etc. E Emmanuel diz sobre isso, um texto também no Vinha de Luz, no livro Vinha de Luz, estejamos certos. Quer dizer, olha, está certo isso, conte com isso. Isso aí é um determinismo. O que é? As instituições humanas vivem cheias de códigos e escrituras, os templos permanecem repletos de pregações, os núcleos de natureza religiosa alinham inúmeros compêndios doutrinários. O Evangelho, entretanto, não oculta os propósitos do Senhor. O objetivo de Jesus é escrever os seus ensinamentos em nossos corações e inteligência. Olha aqui a afirmação pesada do Emmanuel. Ele fala que as instituições humanas vivem cheias de papéis, de códigos, de escrituras, de coisas formais, de formas, de documentos, de papéis velhos que envelhecem, que apodrecem, que a traça comem. Muitas instituições humanas, exatamente por isso, não são divinas, porque não são palavras de vida eterna. O que está escrito no coração se transforma nessa palavra de vida eterna. Esses escritos velhos é aquilo que a traça come, não são palavras de vida eterna. Então, muitas instituições vivem cheias desses papéis, que são cartas mortas. Aí ele cita algumas. Os templos, muito templo religioso. Os templos permanecem repletos de pregações, de palavras mortas. Pregação não é a carta viva. Pregação é palavra. Carta viva é exemplificação. É diferente pregação de exemplificação. Pregação é uma carta verbal, muitas vezes cheia, eivada de interesses de quem fala. O do coração é mais puro. Os núcleos de natureza religiosa, já falou de templo, agora o núcleo de natureza religiosa, alinham inúmeros compêndios doutrinários. Aqui é assim, que Deus é assim, que tem que ver Deus assim, que tem que ver isso assim. As leis humanas, esses compêndios doutrinários com a forma humana, com o conteúdo humano, não com as palavras de Jesus, com a mensagem escrita nos corações. Mas o Evangelho, entretanto, não oculta os propósitos do Senhor. Qual é o grande propósito de Jesus? O objetivo de Jesus é inscrever os seus ensinamentos em nossos corações e nossas inteligências, para que nós também possamos passar a ser essas cartas vivas, e não esses códigos, esses compêndios, essas leis, esses livros, que muitas vezes trazem coisas interessantes, ninguém está condenando, mas é preciso escrever a mensagem de Jesus no coração e no pensamento, no sentimento e no pensamento. Aí está falando desses que aprendem a ser cartas vivas, né? Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo, os apóstolos foram documentos vivos do santificante amor do Cristo. E outros tantos, nós conhecemos a gente sempre cita alguns. Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, e tem tantos famosos, mas tem tantos anônimos. A gente só gosta dos famosos, mas eles cumprem o papel deles e também são cartas vivas. Uma carta famosa, que muita gente leu. Mas tem uma carta humilde, simples, que pouca gente leu, mas ele era a carta. Se ninguém leu, ou quem viu, ou quem não viu, esses invisíveis, tem tantos invisíveis que são cartas vivas de Jesus, e eles são invisíveis porque a gente não vê, a gente não se identifica com essas cartas, a gente não entra em sintonia com essas cartas. É curioso isso. Então, muitos desses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. Tem carta viva espalhada para todo lado, famosas e anônimas, né? São os vanguardeiros que conhecem a vida superior
experimentam o contato com o Mestre, transformam-se em sua mensagem para os homens. Quantas pessoas conseguem se transformar, conseguem mostrar pela sua vida, pela sua coragem, pelo seu testemunho, pela sua abnegação, pela sua humildade, pela sua coragem, conseguem se transformar na mensagem para os homens. Aí eu posso pensar, avaliar tudo que eu já fiz na vida. Foi mensagem de quem? Serviria para ensinar alguma coisa? Serviria para exemplificar uma mensagem viva de Jesus? Seria uma mensagem de Jesus? Aquilo que eu fiz contra você, aquela trapaça que eu fiz, aquela enganação que eu proporcionei, aquela mentira que eu apliquei, são cartas de Jesus? Eu sou essa carta. A minha raiva é uma carta de Jesus. Jesus tem uma carta raivosa. Jesus tem uma carta ciumenta. Jesus tem uma carta orgulhosa. Jesus tem uma carta prepotente. Jesus tem uma carta avarenta. Ele não escreveu essas cartas. Então essa carta, eu ainda não sou essa carta, nem famosa e nem anônima. Então esses vanguardeiros, essas pessoas que já conseguiram caminhar, fazer parte desse percurso, conhecem a vida superior, experimentam esse contato e transformam-se em mensagem para os homens. Aí tem um texto também do livro Caminho, Verdade e Vida, que fala do embaixadores do Cristo. Quem são os embaixadores do Cristo? As cartas vivas. E olha o que ele fala desses embaixadores. Todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, não interessa quem são, o cargo que ocupam, a força política, econômica, social que tenham, se estão numa capital, se estão lá numa tribo, não interessa. Interessa a carta, interessa o conteúdo da carta, o que está escrito no coração. O que está escrito no entendimento, é o que ele está dizendo. Todos os colaboradores leais, os leais são aqueles que se comportam de acordo com os ensinamentos. Levam o conteúdo da carta dentro de si mesmos. É difícil levar o conteúdo da carta de Jesus dentro de nós mesmos. É muito difícil colocar esse conteúdo dentro de nós. Aí, muitas vezes, a gente, antes de ter o conteúdo, a gente quer levar. Como eu vou levar um conteúdo que eu não sou? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer não é sair fazendo pregação de um conteúdo adulterado. A primeira coisa que eu tenho que fazer é me modificar, é me transformar em uma carta viva. É trazer esse conteúdo dessa mensagem para dentro de mim, para dentro do meu coração e para dentro do meu entendimento. Aí sim, naturalmente, tudo que eu fizer vai ser baseado nesse coração e nesse entendimento novo de Jesus. Aí sim eu vou refletir, aí eu serei essa carta viva de Jesus. Agora, quando, pelo orgulho, pela vaidade, eu quero ser uma carta forçada e viva de Jesus, pela autoridade, pela força, eu não vou ser carta de Jesus nunca. Só que muitas vezes eu consigo seguidores pela experiência, mas não vamos entrar por aí agora não. Em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos, são conhecidos no mundo espiritual. Então muita gente, isso o livro Voltei, do irmão Jacó, fala muito. Tem muita gente que é desconsiderado aqui, mas que é conhecido no mundo espiritual. E a gente vive falando de mundo espiritual. Só que nós não vamos levar para o mundo espiritual os títulos, os doutores, as carteirinhas que a gente dá carteirada aqui, os cargos, o dinheiro. Nós não vamos levar para o mundo espiritual tudo isso. Nós vamos levar aqui o que nós construímos da carta viva de Jesus em nós. Esse é o nosso documento de identidade. O documento de identidade da carta de Jesus está guardado no coração, está escrito no coração. O chip do documento da carta está no coração. Então não adianta eu inventar
caiar o túmulo por fora, mudar o corte do cabelo, a roupa, os anéis brilhantes, os carros. Não adianta eu fazer tudo isso, porque eu preciso ser essa carta viva. Então, em qualquer lugar que essa carta tiver, nos lugares mais distantes, serão conhecidos no mundo espiritual. Ali tem uma carta viva do Senhor. Onde? Lá na periferia. Aquela senhorinha viúva, sozinha, cuidando de filhos, sem ninguém ajudar, com honestidade, trabalhando com disciplina, sem reclamar, sem lamentar, enfrentando a sua luta, exemplificando, dando exemplo aos filhos de... Ali tem uma carta viva de Jesus. Mas pode ter carta viva de Jesus com dinheiro também, não tem problema. A riqueza não é a carta de Jesus ou a pobreza, não é aí, é o coração. Pode ter gente de dinheiro que seja uma carta viva de Jesus, que usa aquele dinheiro como Jesus usaria, para ajudar, para servir, para criar oportunidades. A questão não é o meu dinheiro, é o que eu faço com ele. E essas pessoas são conhecidas no mundo espiritual, e é com eles que são os verdadeiros cooperadores devotados. Esses cooperadores são as verdadeiras cartas vivas, e muitas vezes desconhecidas dos benefícios do mundo. Muitas vezes são esses, desprezados, desconsiderados, que ninguém vê, que ninguém enxerga, mas o mundo espiritual enxerga. Ali tem uma carta viva de Jesus, né? Que se movimenta o Mestre. Nessas pessoas o Mestre se movimenta. Por quê? Porque ele está nelas, está no coração delas. Por isso é uma carta viva. Venha a nós o vosso reino. Está no Pai Nosso. Qual é o reino? É o coração. E se ele vem a esse coração, se eu santifico esse nome e ele vem a esse coração, na minha conduta eu levo o Cristo. Ele se movimenta em mim. Que expressão bonita! O Cristo se movimenta em mim. Quantas atitudes do Cristo, do Chico Xavier, por exemplo, só para não citar um que a gente conhece bem, veja quanta coisa dele que a gente enxergava, um movimento cristão do Cristo ali dentro, né? E por último, o Emmanuel diz no texto de hoje, as cartas do Cristo: podem surgir muitas contendas em torno das páginas mais célebres e famosas. Tudo que está escrito, até hoje tem teses de mestrado, de doutorado, estudando cada palavra, a intenção do autor, tudo é muito discutível, é o que ele está dizendo. Os papéis que a história guarda, os livros, olha, até manuscrito do Mar Morto, essa palavra traduzida é assim, olha a própria Bíblia, né? A tradução está escrita assim, está escrita... E a carta viva, está onde? Né? Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores de compreensão, haverá sempre o silêncio de Deus. E por último, o livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 116, tem um texto que fala agir de acordo. Foi a partir de uma carta de Paulo a Tito que Paulo diz: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as suas obras. Eu confesso que sou um cristão, mas nego com as obras. Mas a carta não é uma carta cristã. Eu digo que sou, mas não sou. Eu falo de Deus o dia todo, mas Ele não está em mim. Eu falo de Jesus o tempo todo, mas Ele não se manifesta em mim, né? Ele não, como diz lá em cima, Ele não se movimenta em mim. Quem se movimenta em mim é o meu interesse. Porque o que me move? O que me move é o que me movimenta. E o que me move? Meus interesses. O que me move? O que Cristo disse? Meu alimento é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. O que movia Jesus? Fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. Aí o Emmanuel diz: a Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando, porém, com as obras individuais. Tem muita religião que confessa a existência de Deus, mas tem muitos religiosos que no exercício dessas religiões
negam a presença de Deus na sua conduta, no seu comportamento, porque apesar de serem religiosos, não são cartas vivas de Deus. Olha mais o ensinamento de Jesus: é pelo fruto que conhece a árvore. O fruto é a minha conduta. Você pode dizer que é uma árvore perfeita, que é uma religião perfeita, que é isso, que é aquilo. Todas as religiões são boas, todas são árvores. Mas qual é o fruto dessa árvore? Que fruto que você dá? Né? Se tiver com os ensinamentos de Jesus inscritos no coração, no sentimento e no pensamento, aí sim o fruto vai ser o amor. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva esse reajustamento sentimental. Que reajustamento sentimental? O meu sentimento, eu me diminuí para que o Cristo cresça. Só isso é o reajustamento sentimental. Diminuir meu egoísmo, diminuir meu orgulho para que o Cristo cresça. Aí ele está sendo inscrito no meu coração. Aí eu estou me transformando em carta viva. É difícil ser uma carta viva de Jesus. Não é qualquer um que consegue. Agora, nós estamos todos em processo. Cada existência, cada encarnação é um pouco dessa escrita. E não é uma carta escrita em um dia, em um momento. Nós somos uma carta longa. Toda a nossa vida é escrever essa carta. Cada dia a gente escreve uma página, algumas letras, algumas frases, e é preciso observar o que a gente está escrevendo, né? Não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. O que foi que o Paulo disse? Hoje eu sou uma carta viva de Jesus, porque não é mais o homem velho que dita aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, porque no meu coração e no meu pensamento estão escritas as leis de Deus trazidas por Jesus. Então hoje quem se manifesta, quem se movimenta em mim é Jesus. Se quem se manifesta e se movimenta em mim, se cada conduta minha existe o movimento de Jesus, eu sou uma carta viva de Jesus. Aí ninguém precisa condenar ninguém. Cada um de nós pode avaliar com muita tranquilidade que carta que é. Quando eu fui fazer essa avaliação, eu não vou botar essa carta no correio ainda. Eu sinto muito, é um rascunho, eu vou ficar com ele mais um tempo e vou tentar corrigir algumas coisas mal escritas e vou movimentando isso aí devagarzinho para ver se a gente consegue refletir aos poucos esse ensinamento de Jesus e que a gente possa nos transformar em cartas vivas de Jesus. Por isso é que não adianta matar, tomar, brigar. Tem que escrever cada um em si mesmo, porque o sentimento, ele é convencido. Ninguém ama obrigatoriamente, ninguém vai amar a Deus por temor de Deus. Isso é uma grande mentira. Ninguém ama por temor. O amor não combina com temor. Então o temor a Deus não é amor, é medo. Que Deus nos abençoe e que cada um de nós possa, aos poucos, escrever melhor essa carta viva de Jesus. Até a próxima.